Aleluia. Bom dia, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Agradeço, pastor Isaías. Cheguei de viagem agora, 10 horas da manhã. E minha sinusite me mirou essa noite, me achou. Um frio louco em São Paulo. Não dormi nem um minuto essa noite, estou acordado desde ontem. Então estou aqui na reserva, aliás, já acabou a gasolina, estou sendo empurrado, estou sendo rebocado. Então o Isaías compartilhou um pouquinho da ministração. Mas ainda tem um pouquinho de força, aí o Senhor renova a nossa força. Quando a gente está fraco, aí então que a gente é forte. Então essa manhã, essa palavra vai ser uma bênção na sua vida. Segura aí, porque nós vamos terminar essa série de palavras sobre ansiedade. Vamos a Mateus capítulo 6. A gente está há alguns domingos, desde o primeiro domingo do mês de maio, falando sobre ansiedade. E quando nós começamos essa série de palavras, pedimos para quem se confessa ansioso levantar a mão. Quase toda a igreja levantou a mão dizendo: pastor, eu sou ansioso. Eu sou ansiosa. E a gente começou a tecer uns comentários à luz da palavra sobre ansiedade. E a gente aprendeu algumas coisas já nesse mês de maio. E nós aprendemos, recapitulando para a gente terminar, que a ansiedade é uma sensação ou um sentimento, sensação ou sentimento, decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente à interpretação de uma situação de perigo ou adversidade. Lembra que nós falamos sobre isso? O que é ansiedade? É quando o meu sistema central nervoso central, fica excitado. E ele fica excitado quase que me descontrolando, porque eu estou diante de uma adversidade, de uma situação de perigo. Faço uma interpretação equivocada desta sensação, deste ocorrido, dessa situação. E por causa da interpretação que eu faço da situação, a ansiedade me domina e me rouba de mim. Falamos que a ansiedade muitas vezes é muito confundida com medo. Porque medo, a gente também está diante de uma situação adversa. E o medo nos domina e a gente toma decisões equivocadas, muitas vezes, das quais a gente vai lamentar o resto da vida. Mas a diferença da ansiedade para o medo é que o medo tem um fator de estímulo real, palpável. O medo me domina e quando isso acontece é porque eu estou diante de alguma coisa real, palpável, concreta, que é uma ameaça. E porque é uma ameaça, está aqui diante dos meus olhos, eu estou vendo. Né? Nós acabamos de orar pelo Fuca, está com leucemia e está com infecção pulmonar. A sua esposa, seus filhos, se estiverem com medo de perder o seu pai, tem razão. É uma situação real. É uma coisa que dá medo mesmo, porque a gente conhece a enfermidade. Então, o medo, ele vem de uma situação real. A ansiedade, não. A ansiedade, ela pode ser gerada em nós, mesmo que a situação não seja de um perigo eminente, real e palpável. Mas porque eu olhei aquela situação, fiz um diagnóstico, fiz uma exegese, fiz uma leitura. E essa leitura muitas vezes é equivocada e essa leitura me torna ansioso e ansioso muitas vezes eu perco. Então nós aprendemos que a ansiedade pode tomar qualquer ser humano e quando toma, a ansiedade é uma ladrona miserável. Rouba de nós algumas coisas preciosas, rouba do nosso calendário algumas horas preciosas, rouba do nosso calendário hoje. E ela vai roubando de nós sentimentos que em nós qualificam demais a nossa vida e que tirados de nós muitas vezes faz com que a nossa vida nem vale a pena. Nem vale a pena. A ansiedade é uma ladrona. Então, nós começamos a conversar sobre ansiedade. Nós aprendemos duas coisas prioritariamente sobre ansiedade. Primeiro, que a ansiedade é pecado. Aí você se lembra que quando eu falei isso no dia 2, no primeiro domingo, eu falei assim, o pastor vem pregar sobre ansiedade, em vez de dar uma moral para a gente, ainda diz que a ansiedade é pecado, a gente já está quebrado pela ansiedade, ainda joga um paralelepípedo na nossa cabeça para acabar de matar a gente, né? A intenção não é essa. Quando a Bíblia diz assim, e a gente leu Mateus 7, 6, 25, veja o que está escrito lá, Jesus dizendo:
Por isso vos digo, leia comigo. Não estejais o quê? Ansiosos. Até aí, vamos juntos, vamos lá? Não estejais ansiosos. Varões, leiam para as mulheres ouvir esse negócio. Vamos lá, vamos juntos? Eu não ouvi nada. Mulheres, leiam para que os homens aprendam como é que se lê esse negócio. Vamos lá? É isso aí. Agora, isso é uma sugestão que Jesus está dando? Ó, gente, se for possível, quebra o galho aí, não fica ansioso não. Faz uma força aí. Não é isso que Jesus está falando. Não estejais, acabou uma ordem. Aí nós conversamos lá naquele domingo. Jesus daria uma ordem impossível de ser cumprida? Você acha que ele não tem capacidade existencial ou conhecimento humano, psicológico, para saber se uma ordem diante de nós é possível ser cumprida ou não? Claro que ele sabe. Se ele deu a ordem, então é possível que essa ordem seja obedecida, ela precisa ser obedecida. Então nós aprendemos que a ansiedade é pecado. Não estejais ansiosos. E eu mostrei por que a ansiedade é pecado. Por algumas razões. Primeiro, é desobediência. Se ele manda não está, a gente está desobedecendo. Segundo, porque estar ansioso, tendo Deus revelado na sua palavra, que a gente não deveria estar ansioso por coisa alguma, que a gente deveria olhar as aves dos céus, que não acordam de manhã, não tem horário de almoço, nem de lanche, nem de dormir. Eles voam, eles vivem, e o vosso Pai Celestial os sustenta todo dia. Olhai para os lírios dos campos, vejam como nem ceifam, nem fazem nada, mas a despeito disso, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aí ele está dizendo, olha, eu alimento o pardal, alimento os lírios, não vou alimentar vocês? Eu vou alimentar vocês. Agora, quando a gente ouve Deus prometendo, eu vou alimentar você, e a ansiedade me toma, será que vai acontecer? A gente está chamando Deus de mentiroso. Meu irmão, recapitulando para você, está prometido na palavra o que você tem pedido a Deus? Tá, pastor. Então vai acontecer no nome de Jesus. Dá uma catucada assim no irmão que está ao seu lado e fala assim, irmão, vai acontecer. Fique tranquilo. Não acreditar nisso é chamar Deus de mentiroso. Muito bem, nós aprendemos que terceiro, a ansiedade é pecado porque rouba o hoje do nosso calendário. E qual a palavra de Deus para o hoje? Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Este é o dia, esse dia, se foi o Senhor quem fez, ele fez para que nós nos alegrássemos nele. Agora, o que a ansiedade faz conosco? Rouba, arranca o hoje do calendário. Nosso dia fica, nossa semana fica com 6 dias. Tem só ontem e amanhã. Muito mais ontem do que amanhã, porque a gente traz o amanhã para cá, enquanto preocupação, contamina o nosso hoje. E muitas vezes a gente traz o ontem enquanto culpa para o hoje. E o nosso hoje fica com o vírus do amanhã, que é preocupação, e o vírus do ontem, culpa. E aí o nosso hoje contaminado pela culpa e pela preocupação, nosso hoje não existe. Aí o hoje é uma desgraça na sua vida. Você não tem alegria, você não tem paz, aí dorme mal. Quem dorme mal, acorda como? Acorda mal. E quem dorme mal e acorda mal, como é que é o dia? Pior ainda. Quem dormiu mal, acordou mal, teve um dia mal, quando chega em casa está bem ou está mal? Mal. E aí na hora de dormir naquele dia, dorme bem ou mal? Mal. Quem dorme mal, acorda como? Mal. E quem acorda mal, como é que é o seu dia? Mal. Se ele vai mal para o trabalho, né? O dia dele foi mal, ele volta para casa de mal com a vida. De mal com a vida em casa de novo, como é que é o sono dele? Mal. Quem dorme mal, acorda como? Deu para entender, não? Aí você fala assim, não sei o que está acontecendo comigo, pastor. É que você vai de mal em mal. Dia após dia. Dia após dia. É a bendita da ansiedade. É pecado. Segundo, nós aprendemos, é possível viver sem ela. Ela não é invencível. Se fosse, Jesus não diria, não estejais ansiosos. Lá em Filipenses ele diz, não andeis ansiosos. Então se ele diz que eu posso não andar ansioso, é porque eu posso vencer essa bendita, essa maldita dessa ansiedade. Que rouba da gente tudo que a gente tem na vida. Tudo que a gente tem na vida é o hoje. Aliás, nem o hoje a gente tem o agora. Agora, o que acontece com você? Você está aqui sentado agora, Deus está falando aqui pela palavra, e a tua cabeça está lá na terça-feira, quando
você vai fazer cirurgia. Ou então está lá na quinta-feira, quando vence a conta, e você está feito um coco, né? Duro, duro, duro. Você está aqui sentado, Deus está tentando ministrar o teu coração, você está lá no dia 12 de junho, que é o dia da prova. Ai meu Deus, pastor Isaías passou, eu miserável nem estudou direito, passou. Eu estudei feito uma condenada. Será que eu vou passar? Ah, sim, eu tenho que passar. Pois é, tu está lá no dia 12 no resultado, nós estamos aqui no dia 29 de maio. E aí o que Deus preparou para você hoje não chega até você hoje, mesmo que tenha sido Deus quem preparou para você. De modo que, irmãos, a gente aprendeu que mesmo tendo sido Deus que preparou algo para nós, esse algo para nós pode não chegar, porque a gente não está no lugar onde o Senhor preparou para ordenar a sua bênção. Aonde é que o Senhor ordena a sua bênção? Diga hoje. É hoje. Aí quando chega hoje, o dia do Senhor ordenar a bênção, você não está aqui. Ué, cadê o Neil? O Neil está lá no dia 12, Senhor. Ah, não, então não tem como. Próximo da fila. Meu irmão, não deixa a tua ansiedade roubar o teu hoje. Ô Jorge, tira um pouco desse agudo aqui. Está agudo, até a minha voz está feia. Minha voz é tão bonita, parece do Cid Moreira. E eu não estou gostando da minha voz, está muito agudo aqui. Bom, aí nós aprendemos se é possível vencer. Eu dei algumas dicas sobre como a gente pode vencer a ansiedade. Primeiro, invista mais na sua espiritualidade. Eu não estou falando religiosidade, estou falando espiritualidade. Eu não estou falando para você usar mais roupas, usar terno e gravata, cumpridar a saia, né? Em cumpridar a saia, não estou falando para você não fazer mais depilação, não estou falando isso. Não estou falando para você vir mais dias à igreja, não estou falando para você vender a imagem de Santa Rona, não é isso. Porque a religião não alimenta a alma de ninguém, irmão. Religião só mexe com a nosso estereótipo e só impressiona os outros que também não conhecem espiritualidade. Estou falando espiritualidade, até porque, segundo o texto de Mateus, que nós lemos o capítulo todinho, quase sempre a nossa ansiedade é em função de algo material. Por isso que o texto diz, não estejais ansiosos por, não ouvi, por coisa. Não estejais ansiosos por coisa. Se você vê por que você não está dormindo, tua preocupação, tua adversidade, teus medos, quase sempre esses medos, preocupações e insônias têm a ver com coisas que você está pensando se vai conseguir amanhã ou não, se vai dar certo ou não. Acabei de pregar ontem à noite lá no Ministério Ipiranga. Acabei de pregar, falei sobre ansiedade. Não foi essa palavra, foi uma outra. Aí acabou o culto, uma senhora me pega no braço, fala assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor agora. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Você vê, eu sou convidado da igreja, uma multidão. Aí acaba o culto, eu desço do púlpito, vou para o primeiro banco. Aí quando acabou o púlpito, o culto vem sempre a muvuca, não tem jeito. Aí ela me tira da muvuca e me leva lá para o canto. Eu falei, tá amarrado, minha irmã, o que é isso? Vai para onde? Tá vendo? Ela começou a me fazer um monte de perguntas, chorando. Ela estava trêmula pelo impacto da palavra que Deus ministrou lá ontem. E ela começou a fazer um monte de perguntas a respeito do que eu tinha pregado. Eu falei, minha irmã, eu acabei de responder todas essas perguntas. Ah, mas então por que não acontece? Eu estou esperando por isso há tantos anos. Eu estou esperando no Senhor há tantos anos. Eu quero dizer para o Senhor que eu já senti raiva de Deus. Já fui tentada a não acreditar mais em Deus. E foi falando de Deus, como se Deus fosse um diabo. Aí eu falei, pega o vídeo desse CD e ouve de novo, irmã, em casa, bem devagarinho. As respostas estão todas lá. Que tem mais gente lá para fazer perguntas. Agora, a revolta daquela mulher era com o fato de que na cabeça dela, ainda que inconscientemente, Deus não usa relógio. Quantos estão com o relógio no braço aí? Levante a mão assim, o braço do relógio. Quem está sem relógio aí? Baixa o braço. Quem está sem relógio? Tá. Nem no celular? Então, contando o celular. Quem está sem relógio? 2, 3, 4. Agora, quem o celular está no carro, por exemplo, ainda está sem relógio? Levanta a mão aí. Tem 1, 2, todo mundo usa relógio. Porque esse camaradinho aqui é o nosso Senhor. Ele vai dizer aonde é que eu tenho que estar amanhã às 10 horas da manhã. E ai de mim se eu não estiver lá. E ele me diz quanto tempo eu tenho que ficar lá. Porque se eu ficar mais tempo do que eu pretendo e preciso ficar lá,
eu vou perder a hora de cá. Então a gente fica dentro do tempo e do espaço, limitadíssimo no que nós somos, pensamos e fazemos. E aí o que acontece? Nós projetamos esse nosso ser e essa nossa forma de existir em Deus. Aí nós planejamos quando fazemos um pedido e quando nós compartilhamos sonhos com Ele, nós projetamos sobre Ele como e quando Ele deve agir. E aí quando Ele não age no nosso tempo e na nossa forma, nós temos a sensação de que é Deus que se atrasou e não eu que me antecipei. Não eu que me antecipei. E aí o que acontece? Nós ficamos nessa guerra anacrônica com Deus. Toda vez que a ansiedade nos toma, a gente chama Deus de atrasado. A gente chama Deus de esquecido. A gente chama Deus de sem misericórdia. A gente chama Deus de tudo, menos do que o que Ele é. Porque a ansiedade faz isso com a gente. Agora, quando Deus está sendo desconfigurado por causa do seu anacronismo, isso nada mais é do que uma declaração crônica, inquestionável, de que a minha espiritualidade é rasa. Porque alguém que adorou a Deus no tempo da vitória, no tempo da conquista, e imagina que no tempo da derrota Deus mudou, não conhece a Deus. Porque a palavra desse Deus diz que nele não há mudança e nem sombra de quê? De variação. O teu Deus, como o pastor Isaías já disse hoje, é bom, sempre bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o nosso Deus. Então o problema com a nossa ansiedade não é Deus, somos nós. Por isso ele diz, não andem ansiosos, porque vocês vão ver desconfigurado em vocês até eu que sou imutável, até a mim que sou imutável. Então invista na sua espiritualidade, porque a maior dádiva da espiritualidade num ser humano é o desapego, irmão. É o desapego. Por isso vem Jesus lá no capítulo 33, você não precisa ler, você sabe de cor, mas buscai, primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as coisas serão acrescentadas. Quantas coisas? Todas. Ora, se a coisa é o material, ele diz que eu devo buscar o espiritual, ele está dizendo, Neil, investe na espiritualidade. Esquece as coisas. Porque as coisas chegarão no tempo devido pelo amor e fidelidade de Jesus, no nome de Jesus. Dá mais uma catucada no irmão que está do seu lado, irmão, vai chegar no tempo devido. Fala para ele. Profetiza aí, vai chegar. Vai chegar. Quem crê, diga, eu creio, pastor. Terceiro, segundo, como eu venço a ansiedade? Trabalhe sua autoestima. Trabalhe sua autoestima. A autoestima hoje é uma das coisas mais raras. Embora pareçamos uma geração cheia de estima. Cheia de estima. Porque nós somos bonitos, essa geração é bonita, você já me viu falar aqui. Essa é a geração mais bonita que já passou pela terra, na minha concepção. Então você dá uma olhadinha para o lado aí, ó. Acabou a feiura, não tem mais feio, irmão. Tem alguém que costuma dizer assim, quando você fala assim pro outro, pô, mas você está tão bonitinha. Aí alguém fala assim, bonitinha é uma feia bem arrumada, arrumadinha. Né? Até uma feia arrumadinha fica o quê? Bonitinha. Olha que bonitinha do teu lado. Deixa eu não é bonitinha. Acabou. Nós somos uma geração bonita. Quem está aí em Cristo Jesus e nele vive, se você olhar a tua foto, a foto do teu casamento, irmão, há 20 anos atrás, foto da tua identidade, olha aí a foto da tua identidade. A gente tem vergonha de mostrar. Quem tem vergonha de mostrar foto da identidade aí? Fala a verdade. Olha lá. Porque ninguém te merece, né, cara? Aquilo, você vê, para você ter casado e você era aquilo, isso é graça de Deus. Para tua mulher ter se apaixonado por você, meu, é muito amor. Essa semana eu estava vendo o filme do meu casamento. Aí a Thaís falou assim para mim, pai, puxa vida. Eu falei, Thaís, já entender tudo, cala a boca, não fala nada.
Pô, casei com 61 quilos, cara. Esses ossos aqui, parece até um etíope, com a cara murcha. Pô, agora, depois de 22 anos, olha isso aqui, pelo amor de Deus, né? Só graça. A gente vai melhorando, né? Pelo menos magrelaço eu não sou mais. A gente vai melhorando com o tempo, quando vive no Senhor. Igual vinho, né? Você vai ficando mais bonito. Você vê suas fotos de 20 anos atrás, chega a dar depressão, você rasga tudo, joga fora. Né? Não quero lembrar, as coisas velhas já passaram, pastor. E eu não quero mais me lembrar dessa desgraça. Isso é uma bênção. Essa é a geração mais bonita, todavia, nunca se produziu tanta desgraça. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Nunca se produziu tanta maldade, violência, desobediência aos pais, corrupção, pedofilia, morte, a troco de nada. A geração mais linda, a produção mais desgraçada. A sociedade mais linda, a sociedade mais perigosa. Mostrando que o que está do lado de fora não tem a ver com o que está do lado de dentro. O que está do lado de dentro não tem a ver com o que está do lado de fora. Ensinando para mim e para você, não acredita em nada do que os seus olhos veem. Nada. Não se iluda com o que você vê do lado de fora. Porque o que está do lado de fora quase nunca tem a ver com o que está do lado de fora. Mas pastor, esse pessoal está sempre de bem com a vida. É você quem pensa, eles também pensam que você está sempre de bem com a vida. Você que está em depressão, tomado pela ansiedade, triste para burro, quando chega no trabalho, vive uma vida normal. Ninguém imagina que você está sentindo o que você está sentindo, ou vivendo o que você está vivendo. Todo mundo pensa que você está bem a beça. Da mesma forma você com relação a eles. Você pensa que ele está bem a benção, mas isso é só um pensamento. Nem sempre nós estamos bem, nós não podemos acreditar no que os nossos olhos veem. A estima é muito baixa, inclusive daqueles que se vangloriam o tempo inteiro, porque a gente imagina que a baixa estima tem a ver com depreciação. Ó vida, ó azar, eu não valho nada, eu sou um fracassado, pastor. Eu sou um derrotado, nasci para perder mesmo, o sangue de Jesus tem poder. Aí a gente fala assim, pô, tua estima está baixa, meu. A gente imagina que baixa estima é só isso. Mas não, tu pega aquele moleque, aquele cara, aquela mulher, que vive batendo no peito, eu sou, eu faço, eu quebro, eu arrebento, eu tal, eu. Ele está sempre se autoafirmando. O tempo inteiro ele quer ser visto. Na classe ele quer que a fala dele seja vista, que todo mundo diga que cara inteligente, que menina bonita. Ele está sempre em evidência. Isso é baixa estima. A mesma coisa. Ele está no outro polo. Geralmente esse sujeito tem uma visão tão baixa a respeito dele, que ele tem que se autoafirmar para que ele, sendo honrado pelo outro, quem sabe ele se convença que ele não é tão ruim quanto ele se imagina. Deu para entender? Eu agrido, eu produzo violência. Veja, eu sou macho. Aí as pessoas me respeitam porque eu sou violento, porque eu sou chefe, eu mando nessa jossa. E as pessoas me temem. Bom, o temor dele talvez me prove para mim que eu não sou essa coisa horrível que eu sei que eu sou e me escondo atrás dessa violência, atrás dessa soberba, atrás dessa pseudo-inteligência. A admiração dos outros talvez me convença de que eu não sou esse lixo que eu sei que eu sou, que a minha estima tão baixa possa, quem sabe, aumentar um pouco. Então a estima baixa não é só depreciação, autoafirmação. Quer saber se alguém não está bem consigo? Autoafirmação. Tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro. Precisa de reverência, de tapa nas costas, de reconhecimento, de parabéns. Precisa aparecer, precisa estar em evidência. Não tem jeito, ele tem que falar, a voz dele tem que ser ouvida. Ele tem que estar sempre competindo, tentando provar para si que ele não é aquilo que ele sabe que é. Agora, quando eu falo de gente aqui, sim, tu lembra de alguém, não? Sempre lembramos? Na faculdade tem alguém assim? Na tua casa, na tua igreja? Ou você é assim? Você pode enganar todo mundo, menos a Deus, se você está mal. Trabalha a tua estima. Para a gente terminar, nessa meia hora, uma outra dica da palavra para a gente vencer a ansiedade, essa ladrona, essa que rouba de nós o hoje e que tira de nós sentimentos preciosos. Primeiro, invista mais na sua espiritualidade. Busca o reino. Em vez de pedir a Deus aquela coisa, pede a Deus fome, pede a Deus sede de justiça. E quando essa fome vier e essa sede vier, e você se reaver, se reentregar ao reino de Deus, esquece as coisas.
as coisas vão chegar no nome de Jesus, não vai faltar. Fique tranquilo, vai dar certo. Trabalhe sua autoestima, você não é tão ruim quanto você pensa, mesmo que os outros não saibam. Se você fosse tão ruim, Deus não teria mandado Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. E você sabe que Ele não morreu por nós, Ele morreu por mim e por ti. Ele morreu por cada um de nós individualmente. E Ele não mandaria o que Ele tinha de melhor para morrer por alguém que se acha tão ruim quanto você é. Você tem valor para Deus. Amém, amado? Então eu queria que você me ajudasse mais uma vez. Meu irmão, você tem muito valor para Deus. Diga para ele aí. Essa palavra é profética. Você tem muito valor para Deus. Ah, pastor, eu não me vejo assim. Não tem problema. É a tua visão que está equivocada. O que Deus pensa a teu respeito é que vale. Deus, quando olha para você, dá um sorriso e fala assim, ó, aquele lá é menino dos meus olhos. Olha que coisa linda, irmão. Quando Ele olha para você, Ele diz assim, ó, não toque no meu ungido. As promessas de Deus são para você individualmente. Então, toda vez que alguém tenta me convencer que eu sou pior do que o que eu já sou, eu sempre tento me lembrar do que o que Deus diz a meu respeito. Porque nós não somos o que os outros dizem que nós somos, nós não somos o que pensamos ser, nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos muito mais do que vencedores naquele que nos amou. A Bíblia diz que nós fomos criados para viver e viver em abundância. É o que a Bíblia fala a nosso respeito. Então trabalhe a sua estima. Mas terceiro e por último, administre melhor seus pensamentos. Administração do pensamento. Aqui é que o bicho pega, né, irmão? Aqui é que o bicho pega. Porque a gente sabe que todo pecado, antes de vir à tona e frutificar, ele acontece aonde? Aqui. Tudo acontece aqui. Tudo. Se não acontecer aqui, aqui ou aqui do lado de fora não acontecerá. Tudo acontece aqui. Aqui. Quando você ouvir por aí afora, nesse país eclesiástico, congresso de batalha espiritual de alto nível, batalha, reativação, agora tem reativação do dom, reativação da unção, venha reativar. E a gente fala de reativação, de batalha de alto nível, batalha de meio nível, batalha de todo nível, batalha espiritual. Ora, se existe uma batalha, lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Existem dois oponentes. Um guerreiro contra outro guerreiro. Agora, esses dois guerreiros, se estão lutando, existe uma razão pela qual eles lutam. E a razão pela qual a batalha espiritual acontece, luz e trevas, a razão dessa batalha é pelo controle da mente. Porque quem levar a nossa mente, leva o corpo inteiro, leva os dias, leva os anos, leva a vida inteira. O Espírito, diz Paulo em Tiago, luta contra a carne pelo domínio da mente. A carne luta contra o Espírito pelo domínio da mente. As trevas querem controlar a tua mente. A luz quer controlar a sua mente. A batalha é pela mente. É por isso que nós precisamos melhorar e administrar melhor os nossos pensamentos. Quando você vai lá no versículo 34 desse capítulo 6, veja lá. Terminando o capítulo, você vê Jesus dizendo assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de quê? De amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pois bem, que dia é hoje? Hoje é hoje. Vem Jesus diz assim, não vos inquieteis por qual dia? Amanhã. Bom, eu posso, enquanto corpo, pular daqui para amanhã? Não. Enquanto corpo? Não. Enquanto corpo, eu posso pular para ontem? Não. Agora, enquanto mente, minha mente, eu posso ir amanhã se quiser? Sim ou não? Se eu quiser ir até depois de amanhã, eu posso ir? Se eu quiser ir até dia 31 de dezembro de 2010, eu vou? Vou. Eu vou onde eu quiser. Na minha mente, eu posso ir a qualquer país nesse exato momento.
Como, pastor? Vamos a Paris? Vamos passear comigo. Estamos em Paris. Diante do quê? Do quê? Da Torre Eiffel. Está aqui, ó. É muito simples. Na tua mente a Torre Eiffel está aí. Aquela torre de lata sem graça, não é? Mas linda, não é? Está lá. Estamos aqui no subúrbio de Realengo, Jardim Novo Realengo. E estamos em Paris. Isso é a graça de Deus em nós. Só o ser humano pode fazer isso. O animal não consegue fazer isso. Nós, enquanto mente, temos o poder de sairmos de nós e nos colocarmos diante de nós e nos autoanalisarmos. O animal não consegue fazer isso. A nossa mente, ela transcende o corpo, o tempo e o local, e o cronos, a geografia. Bom, se eu vivo no hoje, mas a minha mente nunca está aqui comigo, nada do que eu tenho aqui trará alegria para mim. Nada. Porque eu não estou aqui. Aqui está parte de mim. O meu lado físico. Mas o meu lado emocional aqui não está. Então eu vivo uma dicotomia existencial. Enquanto corpo num lugar, enquanto mente noutra. E aí eu tento achar equilíbrio para a minha vida, mas eu não tenho como viver uma vida equilibrada, porque enquanto corpo eu estou num lugar, enquanto pensamento eu estou no outro. Eu me desconectei. Quando é que a gente encontra equilíbrio? Quando tudo que nós somos vai se aproximando um do outro, e nós temos acesso a nós, sem muito esforço, a todas as áreas da minha vida. Por exemplo, eu estou aqui enquanto corpo, mas se você está ansioso, está tomado por uma preocupação de algo grave de amanhã, você está aqui enquanto corpo ouvindo essa palavra, teu pensamento está lá, mas porque teu pensamento está fora do teu corpo, digamos assim, entre aspas, você está lá na diversidade de amanhã, fazendo uma leitura debaixo da tua ansiedade, da tua preocupação. Agora, toda vez que a gente está preocupado, a leitura que a gente faz da situação é positiva ou negativa? Sempre negativa. Nós não conseguimos, diante de uma ameaça real, muitas vezes ter a estima elevada e abençoada para dizer assim, Neil, fique tranquilo porque vai dar tudo certo. Relaxa, brother. Porque ao mesmo tempo que a gente diz isso mentindo para nós, Neil, relaxa, vai dar tudo certo, ao mesmo tempo vem uma fisgadinha e fala assim, será? Tu acredita mesmo nisso? E se não acontecer como você sonhou? E se aquilo que você está esperando não sair? E se o dinheiro não sair? E se a porta não abrir? Ai, meu Deus, é verdade. Se não abrir, eu estou ferrado, pastor. Já era, quebrou. Bom, mas alguns segundos atrás você estava dizendo, vai dar certo. Vai acontecer. Mas entrou um bendito de um será. E o será desconstrói toda a tua palavra profética. Aí, lá na tua negatividade, mesmo que aqui no teu corpo não ajuda em nada, e o que Deus faz aqui não adianta nada, porque tua mente está lá. Lá longe de você. Lá no teu futuro. Quer um exemplo? Você tem 18 anos, quer ser médico, e vai fazer o vestibular para medicina no FRJ. Vestibular para medicina, fácil ou difícil? Muito difícil. Aí você está aqui estudando, mas ao mesmo tempo que você está aqui no livro estudando, tem uma vozinha dentro de você dizendo assim, onde é que você pensa que você vai chegar? Tu acha que vai ser médico mesmo? Como que você vai ser médico? Tem algum médico na tua família? Qual a escola que você estudou? Na Dalva de Oliveira. E tu já viu alguém da Dalva de Oliveira se transformar em médico? Olha a vozinha. Desconstruindo o teu sonho, assassinando o teu sonho, antes dele ter a chance de virar um feto. Eu recebi o convite para fazer aquela entrevista para o emprego essa semana. Quando é a tua entrevista? Quinta-feira.
Tu acha que tu tem condição de entrar naquela empresa? Quem foi que te convidou? Ah, foi meu amigo fulano. Ah, veja se teu amigo fulano é muito melhor do que você. Você acha que tem condições de trabalhar no mesmo lugar que ele? Tua cabeça está lá na quinta-feira, cheio de esperança, mas ao mesmo tempo você contamina a esperança com ansiedade, com temor. Aí o que acontece? De hoje até quinta, você simplesmente não vive. Você surtou de domingo para quinta, segunda, terça e quarta, você nem viu passar. Mesmo que tenham durado 4 meses. Quando chega na quinta-feira, a tua quinta-feira já está contaminada por aquilo que você fez no domingo, na segunda, na terça e na quarta. Aí chega a segunda-feira, quando o teu corpo vai se encontrar com a tua mente, eles estão em patamares diferentes. E o que você tinha preparado para quinta-feira não acontece. E você vai dizer, Deus não tem nada a ver com isso. É porque você não fez o que esse texto está dizendo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de... Basta cada dia o quê? Seu mal. Ao invés de você sofrer a dor da quinta-feira, viva a dor de hoje. Porque se você não viver a dor de hoje, nem a de segunda, terça e quarta, quando chegar na quinta, você vai viver os 5 dias juntos. Porque o mal de cada dia tem que ser vivido. Agora, a ansiedade, ela vai arrancando a gente do agora, vai arrancando a gente do hoje, vai jogando a gente no amanhã, nos depois de amanhã, faz nos regredir para alguns ontens, e a nossa mente vai pirando. A gente vai perdendo a capacidade de raciocínio. Já repararam como tem gente enlouquecendo nessa geração? Como tem gente pirando, surtando. Além das nossas dores, nós temos as dores da sociedade. A gente liga a televisão e a desgraça toda é despejada em cima da gente como um caminhão. E a gente fica atordoado com tanta má informação. Como já falei aqui, a gente vira um depósito de entulhos emocionais não tratados. Daqui a pouco a gente não tem mais capacidade de concentração. Quer saber se você está começando a não ficar tão bem? Compare a tua capacidade de concentração de hoje com a de alguns meses atrás. Ou de 1 ano atrás, ou 2, quem sabe. O que você consegue decorar de um livro que você lê? Quando você lê a Bíblia, quanto da Bíblia você consegue decorar, guardar? Quanto de saber você consegue guardar na tua cabeça? Você fala assim, puxa vida, pastor, eu aprendi ontem, mas eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Por que a gente não consegue lembrar? Porque essa capacidade de absorção hoje não é tão grande como antigamente. Porque antes, a vida era mais lenta, era menos informação. Hoje nós somos bombardeados de informação, de informação, de informação, de informação, de informação. E a gente tem que ser rápido no processamento. Às vezes você está processando uma, já tem uma nova. Se um profissional fica fora do mercado 1 ano, perdeu, irmão. Passam-se 10 anos em 1 ano. Muita informação. O que acontece? Na ânsia de processar isso aqui, como que eu falo com a minha filha de 2, como eu falo com meu filho de 19, como eu falo com meu marido de 40, minha mulher de 35. A gente tem que falar 4 idiomas dentro da própria casa. Temos que aprender a falar o idioma do filho, ou do vizinho, do patrão, do trânsito. E a gente é chafurdado por imagens malignas, tremendas. Eu estava sentado no aeroporto ontem, um dia para outro eu não levo meu laptop, sentei tomando um cafezinho, tinha um cara na frente, que estava com o laptop ligado, estava no YouTube. Eu estava sentado atrás dele, eu vou pegar uma carona aqui para passar o tempo. Agora, olha o que o cara estava vendo, Isaías. O tema do YouTube é assim, crianças maltratadas. E eu estou aqui fazendo propaganda desta desgraça. Eu estou vendo ali o YouTube do cara, estava vendo a imagem de um camarada, que a garotinha estava no berço, e ele está aqui mexendo em alguma coisa que eu não discerni em casa, e a criança chorando. E ele dá um chute no berço, como quem diz, para de chorar, pô. E a criança continuou chorando, ele pegou a criança no berço e jogou na parede. Puf. Pô, eu vi aquilo, me assustei, cara. Aí passou o vídeo, aí o cara botou outro vídeo.
Criança maltratada. Acabou o vídeo, ele botou outro vídeo. Eu falei, vou sair daqui, tá amarrado, eu vou sentar lá na outra mesa. Eu sentei na outra mesa. Sabe por quê? Porque a desgraça nos atrai. Você não consegue ver uma desgraça? Está amarrado, eu não vou ver isso não, eu não vou ficar olhando para isso de jeito nenhum. Que é isso, que coisa? Sangue de Jesus tem poder? Não, eu não vou olhar para isso de jeito nenhum. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntam os abutres. E eu fico pensando, o que um sujeito com um laptop espera vendo filmes como esse o tempo inteiro? Se contaminando. E o pior, o que nos contamina nos vicia, e isso que nos vicia porque nos contaminou, rege a nossa vida e a maldade entra, a corrupção entra, a desgraça entra, a pornografia entra, toda sorte de malignidade entra, e daqui a pouco a gente está reproduzindo esta porcaria, esse lixo vai saindo de nós, e a gente perde o controle da nossa mente. A gente não consegue mais dominar nada. Aí vem o Senhor e diz assim, gente, é possível viver sem ansiedade. Mas vocês precisam aprender a controlar a sua mente, de modo que ela não saia do hoje com tanta frequência. Se tiver que ir lá para planejar, tudo bem, mas volte. Não vá e fique por lá para tentar anteceder o resultado daquilo que você planejou. Vai dar certo ou não vai dar certo? Eu não sei, não compete a nós saber. A mim compete preparar o terreno para que o certo dê. Agora, se vai acontecer ou não, é problema de Deus. Eu só posso crer na sua fidelidade. Agora, a gente sabe que está aqui. A preocupação é para um mês. E a gente já sofre antecipado. A gente antecipa meses para o hoje. A gente não pode fazer nada com relação àquele mês. E ainda é roubado naquele que a gente tem na vida. A única coisa que a gente tem na vida que é o hoje. Aí vem o Senhor e diz assim, trabalha a sua mente, cara. Trabalha. Mas pastor, eu não consigo. Por que eu não consegue? Primeiro, porque você disse que não consegue. E nós somos o resultado da nossa fé. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Salmo 115. Os deuses dele são ouro e prata, obras da sua mão. Tem olho e não? Nariz e não? Cheira. Boca e não? Mãos e não? Pés e não andam. Tornem-se semelhante a eles, todos os que o adoram. Esse texto está dizendo, o adorador, o que tem fé, ele é semelhante àquilo que crê. Ele é semelhante ao seu Deus. Nós somos o resultado da nossa fé. Quando eu digo eu não posso, eu não consigo, aí pronto, eu estou perdido. Então nós precisamos administrar melhor o nosso pensamento. Não permita que na sua cabeça se encontrem o ontem, o hoje, o amanhã, porque senão o hoje fica insuportável. Nossa mente é contaminada por tanta coisa, e depois a gente tenta tirar a mente dessa contaminação, e a gente não consegue mais. Aí a gente vai para o monte, a gente vai orar, muitas vezes não adianta. E é muito simples de entender isso. A gente pede a Deus para nos livrar dessa tentação. Só que orar para ser liberto de uma tentação, tem que falar na tentação, não tem? Ó Deus, me liberta dessa tentação. Aí você lembra da tentação. Tocou na tentação. Tocou na tentação, você alimenta a tentação. Aí você ora mais ainda para Deus tirar da tentação. Quanto tu mais ora sobre a tentação, mais você fala na tentação. Então, quanto você mais fala na tentação, mais você ora. Quanto mais você ora, você fala na tentação. E às vezes, quanto mais você ora, em vez de te livrar da tentação, mais alimenta a tentação. Porque tem tentações, principalmente aquelas do pensamento, que a gente não vence com oração, a gente vence com disciplina. Disciplina. Nós podemos ser conduzidos. Lembra que eu já fiz isso aqui uma vez? Você vai se lembrar disso aqui, quer ver? Vou tirar o microfone da mão. Faz isso. Você lembra que eu já fiz isso aqui? Um exemplozinho. Mas tem gente que não veio, vai se lembrar disso aqui. Bota aqui o microfone na boca. Junta a tua mão assim, ó. Como quem vai rezar Papai do Céu. Legal. Agora esfrega, até você sentir o calor pegar na sua mão. Deixa esquentar. Começa a ficar morno, não fica?
Agora fecha a tua mão e coloca na bochecha. Eu falei para colocar onde? E vocês colocaram onde? Obrigado. Coloca a mão na bochecha. Aqui, ó. Todo mundo botou aqui, ó. Quase todo mundo. Alguns botaram. Por quê? Que mesmo que a boca tenha dito uma coisa, na prática a gente fez outra. Porque os nossos olhos viram uma coisa e os nossos ouvidos ouviram outra. Ouvido e olhos entraram em guerra. Um dos dois vai ganhar. Quando você diz assim, eu não consigo, e a mente quer, a mente e a boca entram em guerra. Quando os nossos sentidos entram em guerra, a nossa vida desequilibra. E nós somos o resultado de 5 sentidos. E todos eles precisam ser alimentados, não só o paladar, você já me ouviu falar sobre isso aqui. Se a minha mente, nela eu digo, eu vou conseguir, e ajo acreditando nisso, com quase toda certeza você vai conseguir. Claro que a nossa mente é livre. Ela de vez em quando dá uma passeada, dá uma viajada. Imagina, irmão, se a gente não pudesse viajar, se a gente tivesse que ficar preso a esse corpo, ninguém aguentaria, a gente piraria. Imagina se nós não tivéssemos capacidade de sonhar. Você está aí duro, feito um coco, cara. Mas você se vê naquele empregão que você sempre se imaginou, andando naquele carro que você sempre se imaginou. Ah, aquele carrinho, pastor, como eu sonho com aquele carro. Pois é, pelo menos sonhar você pode, a tua mente está saindo lá daquela realidade. Puxa, pastor, eu estou aqui, né? A goteira está pingando na tua cabeça, assim, ó, chovendo, a água está aqui na cintura e a goteira, você está dormindo em pé dentro da água. Ainda vou morar naquela casa onde não tem goteira, vai ser uma bênção. Não vou precisar mais aprender a nadar e tal. Você está aqui dentro da água pensando na montanha. O sonho, a capacidade de transcender o corpo é uma bênção. Agora, quando isso acontece, costumeiramente, sem a nossa permissão, quando a nossa mente não tem mais senhor, quando a nossa mente não tem mais controle, ela tem vida própria, nós nos tornamos refém delas. Reféns. Pega o pedófilo que é preso em flagrante, e a pergunta que o repórter sempre faz, cara, por que você fez isso? Você está arrependido? Ah, eu estou arrependido. Por que você fez isso? Há uma força incontrolável. Eu luto contra isso, mas não consigo. É verdade. Virou refém. Por quê? Porque foi alimentando aquilo, alimentando. Tudo acontece aqui. Se eu percebo que o alimento da minha mente não está volvida para o hoje, pelo contrário, a minha mente está surtada lá na frente, eu tenho que lutar contra esse pensamento. Eu tenho que, de forma disciplinada, combater a mim mesmo, o meu pensamento, porque aí você não pode estar pensando nisso, cara. Você tem muita coisa para fazer hoje. Você tem uma noite para dormir ainda. Esse problema para amanhã de manhã, se você não dormir hoje à noite, amanhã de manhã você não vai conseguir fazer esse negócio. É um teste físico. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer aquelas barras? Vou conseguir correr 13 quilômetros? Eu vou conseguir, meu Deus, aquela prova de amanhã. Meu Deus do céu, eu estudei para caramba, mas será? Dorme, irmão. Fez a tua parte, dorme. Traga a tua mente em obediência, lute contra o teu pensamento, guerreie contra o teu pensamento negativo. Você vai ver que esse pensamento negativo, que virou senhor na tua mente, vai aonde quer. Quando ele encontrar um outro pensamento que o confronte, você vai estar resistindo a esse pensamento negativo. E quando você insiste na resistência, talvez você consiga mudar a sua história no nome de Jesus. Porque se a batalha acontece na mente, quando a Bíblia diz, sujeitava-os, pois, a Deus, resistia ao diabo, o que acontece? Ele foge de nós. E onde é que o diabo trabalha em nós? Na mente. Quando o pensamento maligno vem, o pensamento contrário, maldito vem, e eu luto contra esse pensamento, eu estou resistindo ao diabo. Ora, se eu resisto, você já me ouviu falar sobre isso? É porque ele insiste. Porque ele insiste, eu insisto contrariamente. Isso é resistência. Resistindo, mesmo que cansado, a Bíblia diz, ele vai desistir.
Porque o diabo só trabalha ininterruptamente quando ele não encontra resistência. Porque se ele encontra resistência, se esse que resiste estiver submisso a Deus, a vitória é sempre de quem está em Deus e quem resiste no nome de Jesus. Então, minha irmã, você pode estar aqui, ou meu irmão pode estar aqui, ainda imaginando-se um pobre coitado, um miserável. Eu não consigo, pastor, não vai dar, pastor, eu sou tão fraquinha, pastor, eu sou tão burrinho, eu sou tão sem vontade. Pois é, vai ser sempre. E o pior, acreditar ser isso que você é hoje, se isso que você é hoje não traz alegria nem orgulho para você, é perpetuar o que você é. Agora, quando você acredita que você pode até estar assim, mas não é assim, então você vai lutar contra isso que você é. E nessa luta, se houver perseverança, você consegue mudar e se transformar naquilo que você é, dentro do coração de Deus. Dentro do coração de Deus, você é o ser humano mais lindo do universo. Dentro do coração de Deus, você é o filho mais amado do universo. Dentro do coração de Deus, você é exatamente aquilo que Ele sonhou para você. Agora, se eu não acredito nisso e não luto por isso, se eu não trabalho esse maldito pensamento que me corrói com pensamento negativo, com complexos e culpas a vida inteira. Mas, pastor, porque o senhor não sabe o que eu fiz? Eu não sei mesmo. Mas eu sei o que Jesus fez na cruz do Calvário. E seja lá o que você tenha feito, na cruz do Calvário, Jesus anulou o peso desse negócio na tua vida. Você precisa acreditar nesse negócio. Por isso que Paulo vem e diz, 2 Coríntios capítulo 10, aqui eu termino, o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. De que fortaleza Paulo está falando? Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Ora, ele diz que as armas não são carnais, portanto são espirituais, são internas. Essas armas internas são poderosas para derrubar fortalezas. Não é um murozinho, fortalezas. De que fortaleza ele fala? De raciocínios. Quais raciocínios? Aqueles que denigram a imagem de Deus em nós. Você é um fracassado. Você é um zero à esquerda. Você é um Zé Ninguém. Você é burro, cara. Você é burra, mulher. Você nasceu para lavar louça mesmo. Você nasceu para ser tapete. Você não vai dar em nada. Você não vai ser ninguém. Agora, alguém disse isso para você um dia. E essa mentira que contaram a teu respeito se transformou no raciocínio que você transformou em verdade. E essa verdade rege a tua vida. Vem o Senhor e diz assim: a gente tem que demolir essa fortaleza. E como é que a gente demole essa fortaleza? O pai disse: você não vai dar em nada. Pois bem, isso foi o que ele disse. Tua mente registrou. E se você contrariar isso, não, eu valho alguma coisa, Jesus morreu por mim. Eu valho alguma coisa, olha o que eu já construí na minha vida, eu sou uma pessoa. Mesmo não sendo nada, consegui viver até aqui, como é que eu fiz isso? Se você olhar para trás, você vai ver que a fila dos miseráveis é maior do que a fila daqueles que você admira. Se você for olhar para trás, tem muita gente, mas muita gente pior do que você, do que melhor do que você. É porque a gente não olha para o lugar errado, nossos pensamentos não deixam. A gente sempre se compara com quem está acima. Não estou falando que a gente tem que pegar o referencial básico para reger a nossa vida, mas a gente tem que olhar para trás para que a gente experimente gratidão. Porque muitas vezes a gente se torna ingrato porque olha para frente e não vê como é que a coisa vai acontecer. Mas se você olhar para trás, você vai ver que você já esteve em pontos como esse, que parecia que não ia acontecer, mas está lá na tua história. Aconteceu. Então você vai ser grato. Hoje você pode estar aí numa miséria danada, se sentindo um porcaria. Sim, você pode estar se sentindo isso.
Você está sem esperança porque você não vê luz no fim do túnel. Pois é, mas olha para trás, vê se você já não sentiu isso. Vê se você já não sentiu dores semelhantes a essa. E a despeito disso, você está aqui. Quantas vezes na tua vida, eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes, você diante de uma adversidade, de uma dor, você disse, meu Deus, eu não aguento mais. Quantos anos tem que você disse isso? Está aí, aguentou como? Uma das perguntas daquela mulher lá em São Paulo ontem. Pastor, eu peço ao Senhor, Deus, uma coisa, há muitos anos, quantos anos? 20 anos. E Deus não me ouve. Por que Deus não me dá? Quanto tempo pede? 20 anos. Precisa muito disso? Demais. Ué, se precisa tanto, como é que viveu 20 anos sem isso? E se isso é tão importante, como viveu sem 20 anos? 20 anos sem isso. E se viveu sem isso, que é tão importante, há 20 anos, quem foi que te sustentou sem isso? 20 anos. Aquele cuja graça e misericórdia se renova a cada manhã. Ah, pastor, eu estou desempregado há 10 anos. Pois é, já era para ter morrido de fome há muito tempo, né, irmão? Está vivo como? Ah, pastor, não caso nunca, pastor, não caso nunca, que pelo amor de Deus, vou ficar para titia, não aguento ouvir a palavra de tia. Pois é. Mas está sem casar há quantos anos? E mal bem você está aí de pé. E tem um monte de gente casada, que está no caminho, casada e tudo. Ficou pelo caminho. Então, irmão, a ansiedade é uma ladrona, ela pode ser vencida. Ela é vencida quando eu invisto na minha espiritualidade. Ela é vencida quando eu trabalho os meus pensamentos. Ela é vencida quando eu não permito que o meu pensamento, caso me tire do hoje, seja confrontado. Então, toda vez que um pensamento maldito vier contra você, produza um bendito. Eu sou uma porcaria. Não, eu sou um homem de Deus. Eu sou burro. Não, toda a capacidade vem do Senhor. Eu não vou conseguir. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas que é aquele que me fortalece. Você confrontou. Se você confrontou com um pensamento, você vai ver que o teu pensamento, que é o positivo, que é o da luz, que é o da esperança, que é o da palavra, baseado nas promessas daquele que não pode mentir, vai prevalecer na sua vida e essa ansiedade vai bater em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. É possível viver sem ela. E a vida sem ela, irmão, é muito melhor. Então não deixa que essa palavra entre aqui e saia aqui. Que o mundo morra de ansiedade. Nós somos capacitados para remar contra a maré. E a gente pode viver e reinar em vida em Cristo Jesus. Que Ele nos capacite e nos abençoe para tanto. Amém, amado? Recebe essa palavra como vinda dele? Um aplauso dele bem forte. Vamos ficar em pé. Aleluia, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, porque tua palavra diz que nós podemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. E nós te louvamos porque tu tens cuidado de nós, Senhor. Te louvamos pela tua fidelidade, pela tua bondade. E ao final de uma palavra como essa, ó Deus, o que nós te pedimos é que tu tenha misericórdia de nós quando na ansiedade te chamamos de mentiroso. Quando duvidamos da tua promessa. Capacita-nos para que nós possamos produzir na nossa mente um pensamento firmado na tua palavra que contradiga aquele pensamento produzido em nós que nos tira de tudo que nós temos, nos tira do hoje. E que essa palavra seja um instrumento de cura na vida de muitos dos meus irmãos. Nós os abençoamos na autoridade do nome de Jesus e profetizamos que muitos na sua ansiedade estão sendo curados nesse dia para a glória do teu nome. Muito obrigado por essa palavra, pelo privilégio de te adorar. Te bendizemos e o fazemos no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Aplauda ele bem forte. Vão em paz. Até logo mais às 18 horas. Não saia sem dar um abraço no teu irmão.